Boa noite, só tô colocando o tema aqui. Boa noite, só tô fixando o tema. Colocando o tema enquanto as pessoas vão entrando. Tá bom, Alessandra? Que bom te ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Boa noite para quem tá entrando. Deixa eu só fixar o tema aqui, gente, para ficar fácil para quem tá chegando, para saber qual que é o tema que a gente vai conversar hoje. Boa noite, boa noite. Só vou colocar aqui também no Facebook, só um minutinho. Vamos ver se vai sair no Facebook também, né? Se vai dar tudo certo, fazer os dois ao mesmo tempo, se a internet ajudar, né, gente? Daqui a pouquinho já está no Face ao vivo. Então, boa noite, então, para quem já está aqui comigo. Hoje, eu sou a Patrícia Gomes, né? Para quem não me conhece ainda. Eu vou falar sou psicóloga. A gente está numa semana aí, empreender com propósito na psicologia, principalmente na psicologia clínica. Então, é uma série de informações aí para os psicólogos que querem realmente empreender, que querem fazer a diferença com a psicologia, mas com propósito. Então, eu separei uma série de temas. Essa semana a gente ainda tem sobre transição de carreira, tem comunicação, como dominar o medo, né? Vai ter uma fono falando pra gente de técnicas vocais. A gente vai falar de inovação semana que vem, atendimento de situações de crise, suicídio. Vai ter também terapia breve com a Abrangente, com a Tereza Eutrópio. Vai ter várias informações interessantes aí para a área clínica. E aí vai ser o mês de abril praticamente todo, uma série de informações, e acompanhem sempre às 20 horas, só na sexta-feira que vai ser às 19 horas. Eu não devo ter falado algum tema, mas eu sei que tem identidade visual, tem construção de sites, tem como estudar com foco, organização, né, para o trabalho, tem a questão do ambiente também, com a Personal Organize, para como organizar o consultório. Tem uma arquiteta falando também de como você organizar seu espaço, se você vai dividir com criança e com adulto, home office. Então, assim, tem uma série de informações nas lives aí da semana, Empreender com Propósito na Psicologia Clínica. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre o tema de hoje, que é atendimento online, né? Como psicólogo pode fazer atendimento online? Então, tivemos uma série de mudanças, principalmente agora com a pandemia. Então, vou atualizar sobre as mudanças e vou também falar de alguns passos aí para quem estiver já atuando com atendimento online. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no ponto de interrogação ou nos próprios comentários que eu abro aqui e a gente vai trocando essa ideia. Quem já tiver experiência pode contar como tem feito, o que está dando certo, se tem alguma dúvida. Então, é um espaço aberto mesmo para a gente discutir esse assunto. Boa noite para quem está chegando, então. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer aqui hoje sobre atendimento online, tá boa? Tudo bem? Joia. A Lívia já tá aqui com a gente, Isabel, Facebook também já tem algumas pessoas. E aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, então vamos começar. Eu comecei a atender, gente, no atendimento online no início de 2019. Antes, em 2015, tinha uma resolução do Conselho de Psicologia mencionando que a gente podia atender somente com atendimentos limitados. Então, e não era para psicoterapia, era atendimentos pontuais. Quando foi em 2018, nós tivemos uma mudança, final de 2018, onde a gente não precisava mais de ter um site separado só para atendimento psicológico online. A gente começou a realmente o conselho, né, liberou para mais atendimentos. Então não tem quantidade de atendimentos fixos. O psicólogo pode atuar com psicoterapia, não só com atendimentos pontuais, para avaliação psicológica, para recrutamento e seleção, para supervisão. Então, para uma série de serviços, o psicólogo já pode atuar desde dezembro, mais ou menos, de 2018, com atendimento online. E o que é o atendimento online? Deixa eu ver aqui se alguém colocou uma pergunta aqui. Daqui a pouquinho a gente começa a responder, tá, gente? No Facebook também, se tiver alguém entrando e quiser colocar alguma pergunta, coloca lá, depois eu vou dar uma olhada. Mas a gente começa a perceber que expandiu a possibilidade do psicólogo atender, não só
para casos pontuais, com atendimentos fixos, né, como era antigamente, e ele começou a poder abranger todo tipo de serviço para o online, só que ele tem que seguir algumas orientações. E aí, agora, né, no dia 8 de abril, o Conselho de Psicologia mudou algumas considerações, principalmente por causa da pandemia. Quando era dezembro de 2018, o que era autorizado, por exemplo, a gente não podia atender casos de crises emergenciais, que são suicídios, né, ou situações mesmo de risco, como uma pandemia agora, como desastres. E aí, a gente eles começaram a estudar o assunto, principalmente com a pandemia, e 8 de abril agora, eles liberaram para que a gente pudesse atender também casos graves, né? Casos de suicídio, de outras situações em crise, principalmente com a situação que nós vivemos hoje. Parece que é uma portaria, não mudou ainda a resolução, né? Eles estão fazendo isso como algo momentâneo, né? Por causa da crise, da gente poder atender realmente os casos de crises, né? Mas o psicólogo agora não tem mais essa restrição de não atuar mesmo com casos mais difíceis. Só que se a gente for parar para pensar, o psicólogo tem que começar a perceber se ele tem condições, né? Se ele tem preparo, se ele tem as ferramentas, quais as consequências de ele estar atendendo um caso crítico desse, como uma questão suicida. E uma série de outras questões, que não é só liberar, a gente tem que ver se a gente tem condições de fazer aquele atendimento, né? Então, cada um tem que fazer a sua autoavaliação, se sente preparado para atender casos suicidas, com ideações suicidas, né? Então, é essa mudança aí do dia 8 de abril. A Lívia está até comentando aqui com a gente que alguns pacientes já estão optando só pela modalidade online, exatamente. Muitos, né, já estão migrando, várias pessoas já aceitando o tratamento online. E o online, né, vamos ver quem sabe quais são as ferramentas online aí que a gente pode usar para atender, né? Quais são os meios de atendimento online que o psicólogo pode atender. Enquanto vocês vão respondendo aqui, deixa eu só ver se tem alguma questão, se vocês estão me ouvindo bem, né, gente? E aí, o que acontece? O psicólogo ele pode atender tanto no computador, né, online, que a gente fala que é através de videochamada. Ele pode atender também via telefone, né? Eu tenho situações, por exemplo, que a pessoa não tem facilidade para utilizar um equipamento como Zoom, como Skype e outras ferramentas online que a gente pode usar. E aí a pessoa prefere fazer por videochamada, né, no próprio celular. Então, ele pode fazer esse tipo de atendimentos no celular, na questão mesmo do Zoom, do Skype. Então, tem algumas ferramentas aí que o psicólogo já pode utilizar. Depende muito de cada situação. A Lívia falou que já tem várias pessoas passando pela modalidade, né, do online, e tem algumas que não se adaptam mesmo e tá tudo bem. Agora, vale a gente perceber se a gente tem como orientar, fazer às vezes uma sessão experimental, mostrar através de vídeo, né, a gente filmando como uma pessoa pode acessar o Zoom, como a pessoa entra no Skype, como ela vai fazer, como que é esse atendimento, fazer uma sessão experimental para ela ver que não é tão diferente das demais. Às vezes tem até mais recursos, como compartilhar a tela, você pode estar passando algum material para a pessoa visualizar, fazer alguma atividade ali com você. Gente, a Tereza acabou de entrar. A Tereza, ela vai dar vou entrevistar a Tereza sobre terapia breve, imperdível, hein, gente? Semana que vem, vocês não podem perder sobre a abordagem de terapia breve. Como eu falei, uma semana empreender com propósito na psicologia clínica. Então, a gente está falando sobre abordagem da psicologia, sobre recursos, sobre ferramentas. E aí, a gente vai ter a Tereza aí a honra, né, de ter abrangente para falar da terapia breve. Vai ser imperdível. E aí, gente, falando de atendimento, né, as colegas colocaram aqui, ó. Vamos ver o que as colegas colocaram. Quais são os recursos que a gente já pode. Videochamadas, ligações. Inclusive, tem pacientes que eles não conseguem, às vezes, se ver na imagem, né, do computador ali, de ver a tela, de ver a imagem deles. Você pode fazer até com imagem que ele não apareça, né? Só você aparece com a sua voz e a voz dele, mas ele não se vê ali também. Aí você tem que ir adaptando de acordo com cada paciente, né? E tem alguns que realmente não vão migrar para o online. É comum também, as pessoas têm resistência da questão do equipamento, mesmo você mostrando, demonstrando, às vezes, como funciona, a pessoa pode ter uma restrição, a gente tem que respeitar.
Então, a gente tem como fazer vários tipos de atendimentos, que a gente chama de síncrono, assíncrono, e que o CRP orienta na resolução, né? Que a pessoa tem que fazer o cadastro, né? Esse cadastro hoje, por questões da pandemia, não precisa de ser realmente validado lá, eles não vão fazer uma análise, porque eles estão recebendo um volume muito grande de cadastros por questões da pandemia. Então, quem fizer entrar no site do EPSI, tem toda uma orientação lá de como que preenche o cadastro, a pessoa vai entrar com seus dados, né, como os dados do psicólogo e tudo mais, colocar qual a abordagem, qual que é a forma de atendimento, qual que é a linha teórica que ela segue, porque é importante a pessoa se pautar. Tem várias informações de sigilo que eles pedem lá, como que o psicólogo garante o sigilo, quais equipamentos que ele vai utilizar, qual a forma de armazenar, né, como que é o contrato, como que você vai garantir que realmente o paciente ele vai ter todas as informações sobre aquele atendimento. Então, assim, tem uma série de coisas que você tem que realmente escrever lá no cadastro para que eles percebam que você tem propriedade do que você está fazendo, desse tipo de atendimento online. Só que hoje, por questões da pandemia, quem fizer o psicólogo que fizer o cadastro lá, só de cadastrar já está, neste momento, autorizado a atender online. Depois eles vão realmente fazer um pente fino como eles sempre fizeram e vão validar ou voltar, vão falar assim, não, falta corrigir isso, você não colocou sua abordagem teórica. Então eles realmente vão fazer uma análise aos poucos aí do volume que eles estão recebendo. Então, com essa mudança hoje, só você fazer o cadastro já é autorizado automaticamente e não tem mais essa restrição de não atender casos em crise, né? Por exemplo, com ideações suicidas e tudo mais. Só que eles ressaltam que a gente tem que se sentir preparado para atender. Porque imagina você não ter experiência com esse tipo de situação como profissional e atende via online, né? Quais recursos que você vai ter para que não aconteça algo pior, né? Para que aquilo ali realmente não estimule a pessoa a entrar em crise e tudo mais. Então, você tem que se sentir preparado para atender casos assim, mas hoje, na situação que vivemos, a gente não tem essa restrição. E aí tem uma série de orientações, né? Que se vocês pegarem a resolução, tá lá, né? Menor de 18 anos tem que ter autorização dos pais, pode atender criança, mas a pessoa tem que adaptar todos os recursos que ela tem para atender criança. Então, ela tem que realmente se preparar, não é só falar, vou atender e não sabe o que fazer, né? Você pode atender adolescente, pode atender adultos, pode atender em grupo. Então, hoje em dia, o psicólogo pode usar dos instrumentos online da melhor maneira possível, desde que ele tenha essas competências, que ele siga realmente o código de ética, né? Mantendo o sigilo das informações, ele tendo aquela competência para atuar daquela forma. E aí, gente, deixa eu ver o que os colegas estão colocando aqui. A Tereza está falando que vai ser um prazer estar aqui com a gente, para a gente falar da terapia breve, né? Mais aí uma abordagem para a gente poder fazer as escolhas, né? Quem está começando a pensar migrar, né, de outras áreas da psicologia para a clínica, saber qual a abordagem a pessoa vai seguir, dá uma certa garantia, não, mas dá uma certa segurança para o profissional atuar na psicologia. É um dos grandes desafios, né? Qual abordagem, qual que eu me identifico, o que realmente eu vou conseguir gerar um resultado ali na clínica com os meus pacientes. Então, por isso que eu trouxe algumas abordagens, a gente já falou ontem foi de Gestalt terapia, eu gravei também uma entrevista sobre terapia cognitivo comportamental, que eu vou depois postar para vocês aí nas mídias sociais, e tem ao vivo com a Tereza, né, da Abrangente, a Tereza Eutrop, falando de terapia breve, né, pra gente poder realmente pensar. E esse atendimento online, quem aí já atende online? Gente, só fala pra gente quem já atende online, só pra gente saber quem que já está com esses recursos online aí, já conseguem usar as ferramentas. Quem consegue? Mensagem de texto também, principalmente para as pessoas que estão, às vezes, com dificuldades, né, auditivas, com mensagem de texto, até pessoas que não têm as dificuldades auditivas, elas conseguem também mensagem de texto, até o WhatsApp, né? A gente só tem que perceber, gente, o quanto a gente está garantindo o sigilo, né, a guarda desses documentos. Então, por exemplo, o computador tem que ser de uso exclusivo para psicoterapia, você tem que realmente armazenar aquilo, às vezes, com senha, né, porque você tem os dossiês ali dos seus
mesmo no computador sendo seu, você garantir que realmente tenham recursos de sigilo. Tem que ter contrato, né, para que o paciente possa entender quais equipamentos ele tem que utilizar, quais recursos, como é que é o sigilo, o que ele tem que fazer, o que ele tem que garantir. E aí, o psicólogo, de posse de várias informações como essa que eu estou falando aqui, ele já consegue manter esse contrato aí de atendimento online. Ainda brasileiros, né, que moram residentes fora do Brasil, o conselho autoriza, né, atender só estrangeiros, quem não. Porque o estrangeiro existe uma legislação própria. Então, se a pessoa mora lá fora, é estrangeiro e às vezes busca um atendimento com um psicólogo brasileiro, a gente não pode atender, porque a legislação é totalmente diferente da nossa. Então, a gente não é resguardado. Outra coisa que a gente tem que observar nos atendimentos online. Qualquer informação sobre testes, né, que o psicólogo aplica testes psicológicos, eles têm que ser validados pelo Conselho de Psicologia. A gente não pode aplicar testes sem a validação. Então, a gente tem que entrar lá no SATEPS, que é o site, né, para a gente poder ver quais os testes informatizados que podem ser usados no online, porque nem todos os testes que estão lá, eles são validados para atender online. Então, a gente tem que entrar no cadastro lá do SATEPS, observar qual teste que a gente quer utilizar, ver se ele está validado para atender online nessa modalidade, e aí sim a gente pode usar esse recurso dentro da psicoterapia, caso a gente for fazer uma avaliação psicológica ou utilizar em processo seletivo, de recrutamento e seleção. Então, é algo que a gente tem que observar também. Olha, tem várias pessoas falando aí que já atende, tá vendo? E tem pessoas que nunca atenderam e começaram a atender agora, né? Então, é uma mudança mesmo na nossa percepção como psicólogo, porque antes a gente tinha aquela crença que ia perder vínculo, que as pessoas iriam realmente não se adaptar ao processo da terapia online, e eu falo que eu sou apaixonada pela online. Então, assim, a gente consegue muitos recursos que às vezes no contato presencial ali a gente não teria. Você pode passar um material, você pode compartilhar uma tela, você pode passar um trecho de um filme, você pode mostrar para a pessoa às vezes um recurso diferente ali, que no consultório às vezes você não tinha aquilo ali na mão naquela hora ali que você estava fazendo atendimento. Então, muitas conexões às vezes no presencial, quando eu migrei para o online, eu consegui muito evolução mesmo assim dos pacientes, fora da questão do deslocamento, que a pessoa ela não se desloca para ir para o consultório. Tem uma série de vantagens. Pessoas que têm fobia, né, social, elas sendo atendidas online, elas se sentem mais protegidas. Então, assim, tem pessoas mais tímidas, pessoas que moram no interior e às vezes o núcleo dela de convívio ali com outras pessoas, ela tem profissionais de psicologia, mas que às vezes são parentes, elas querem buscar recursos fora para não serem atendidas por aquelas pessoas que ela já conhece, que já são até parentes dela. Ela pode buscar o recurso do atendimento online. Isso acontece muito, né? Brasileiros fora do país, como eu falei aqui antes. Então, é realmente uma mudança muito positiva, e hoje a gente vê um boom de profissionais entrando para atender online. É só uma observação que a gente faz, o quanto o profissional se sente realmente preparado para usar esses recursos, né? Como o conselho agora, na semana passada, liberou para a gente atender ideações suicidas, casos de crise, mas imagina, se a pessoa não tem recurso, ela não tem preparo, ela pode até atrapalhar o paciente ali naquele tipo de atendimento, né? Se ela não tiver um respaldo, uma coisa que eu oriento também, a pessoa ter uma ficha prévia, levantando os dados daquela pessoa antes de atender. Por exemplo, quem nome do pai, nome da mãe, algum outro contato. Primeiro que você vai atender online, às vezes é uma pessoa que você nem conhece, né? Então, você se cercar de informações de contato, né, de uma mini rede ali de pessoas que essa pessoa conhece, como o pai, a mãe, um contato, um telefone e tal de casa, e às vezes tem até o endereço dessa pessoa, porque numa situação de emergência você tem que abordar outras pessoas, né, para poder você ter mais um recurso ali de ajuda, principalmente que é online, e às vezes você realmente não conhece essa pessoa, ela te buscou através de mídias, né, e tudo mais. Então é bom sempre a gente ter esse cadastro prévio, esse levantamento de informações, que numa situação, por exemplo, de crise, você tem como recorrer e buscar uma rede de apoio ali para ajudar aquela pessoa naquela situação que ela se encontra em crise, se for o caso, né? Já que está liberado nesse momento de forma temporária. A gente não sabe
como que o CRP vai se pronunciar depois da questão da pandemia, né? Se vai continuar sendo liberados os casos de crise ou não. Mas o importante é que foi liberado e a gente tem realmente esse recurso agora para ajudar mais pessoas. Outra informação que eu queria falar para vocês, se a gente estiver atendendo presencial, né, que é liberado o atendimento presencial, desde que a gente mantenha a questão da distância de 2 metros, os EPIs, para a gente poder atender, uma sala arejada, que tenha janela, e manter essas questões mesmo sanitárias, assim, a gente tem que evitar aglomeração, é lógico, né, não ter, às vezes se você atende numa clínica, tentar espaçar os horários para que as pessoas não tenham aquele movimento de pessoas ali, para que você possa realmente resguardar, às vezes forrar o local que a pessoa senta com algum material descartável, e você pode buscar, né, o quanto mais forma de higienizar, de manter realmente a segurança daquela pessoa naquele sentido ali. Então, os atendimentos presenciais, eles não foram proibidos a princípio, né? Então, o psicólogo, dentro dessas condições liberadas aí pelo Ministério da Saúde, né? Ele pode sim atender desde que mantenha essas condições também, porque é uma dúvida, né? Será que eu vou atender só online, não vou poder nunca mais presencial? Não, poder pode, desde que você mantenha as orientações do Ministério da Saúde. Então, não é algo aí que você vai deixar de fazer, né? Então, o CRP, ele fala, assim, que tem que ser obrigatório esse cadastro. Então, não é porque a pessoa, já que o CRP liberou, eu vou começar a atender, não vou ter cadastro, nada. Não. Você tem que entrar lá no site, fazer o seu cadastro, tem uma série de protocolos que a gente tem que preencher. E esses protocolos tem abordagem, tem a forma, né, científica que você está pautando seu trabalho, quais são os referenciais teóricos, sigilo, tem toda uma informação que tem uma resolução para isso, né, que a pessoa tem que ler, estudar, e aí sim ela vai conseguir, às vezes, os recursos para poder fazer o cadastro. Então, fez o cadastro, antes a gente tinha que esperar uma liberação, e eles analisavam ali dentro de 10 dias, né, se estava aprovado ou não. Se tivesse reprovado, você tinha que passar mais alguma informação. Hoje não, com essa situação atual, só de você fizer o cadastro e já ter o seu registro de cadastro, o profissional já pode atender, e aos poucos o CRP vai validando aquilo ali, porque o volume é muito grande, como eu falei. Então, é algo só momentâneo aí para eles conseguirem não acumular tanto. Criança, né? As pessoas sempre me perguntam, né? Como que a gente vai atender criança, né? Tem até colegas que trabalham na profissão, elas estão atendendo muito a questão dos pais, né? Orientação para os pais. Então, é lógico que dá para atender criança sim, mas supervisionada ali pelos pais, né? Com algum recurso bem adaptado. Mas elas estão trabalhando muito com essa questão mesmo de encorajamento, de acompanhamento dos pais. Algumas atividades, por exemplo, tem uma colega que trabalha com as questões de estimulação motora, que precisaria de ter a criança ali para ela fazer toda a estimulação e tudo mais, né? Criança que tem alguma dificuldade nesse sentido. Aí hoje ela grava vídeos, né, ensinando para os pais como eles podem estimular as crianças para desenvolver aquelas habilidades ali que ela colocou como roteiro para aquela criança desenvolver. Lógico que são atividades mais curtas, mais para a criança não ficar sem o atendimento do que realmente uma psicoterapia, vamos falar assim. E ela tem atendido muito com essa orientação, né, para os pais. Então, o profissional ele tem que começar a pensar fora da caixa, né, dentro do que ele já atendia, como que ele pode realmente adaptar aquela linguagem e trazer para o online, né, validando se aquele teste que ele usa pode ser utilizado online, ele tem que garantir todo o respaldo lá que o CRP passa pra gente, mas a pessoa tem que começar a utilizar a criatividade mesmo, né? Então, dentro da abordagem que ela segue, tem como ela realmente adaptar, né? Só que ela tem que pensar fora da caixa, às vezes fazer algum estudo, fazer leituras, né, de outros profissionais que atuam com aquele tipo de atividade online. Então, o que mais aqui? Deixa eu ver se eu coloquei uma orientação aqui. Falei da criança, falei do EPI, as formas, né, que a gente acabou de falar, das várias formas da gente poder atender, né, telefone, Zoom, Skype, WhatsApp, mantendo a questão do sigilo, porque, por exemplo, você vai atender uma pessoa por WhatsApp, você tem informações pessoais ali também sua. Então, acaba se misturando, né? E aí você tem que começar a pensar, será que isso vai prejudicar realmente? Não vai
né, confundir as coisas no meio de tantas informações ali. Então é lógico que é liberado, mas a gente tem que ver essa questão ética mesmo, né, de como a gente pode fazer para atender ou não dessa forma. Outra coisa, gente, que eu queria falar é que tem uma dúvida que as pessoas sempre perguntam sobre aquela questão do cadastramento do Ministério da Saúde, né? Falando que é obrigatório. E todo mundo falou assim, nossa, será que todo profissional de psicologia agora vai ter que estar à disposição do Ministério da Saúde para atender? Como é que funciona isso? Vai ser remunerado ou não? E também tem essa informação recente que não é obrigatório, né? Você ser voluntário lá não é obrigatório. Mas para quem quer se voluntariar, entrar, né, naquele cadastro lá do Ministério da Saúde, aí é obrigatório fazer o treinamento. Para quem quiser candidatar, tem que fazer o treinamento, mas não são todos os profissionais da psicologia que tem que entrar e cadastrar de forma compulsória, vamos falar assim. E aí o Ministério da Saúde depois até se retratou porque eles usaram os termos errados, né, igual voluntário. Eles falaram, não, vai passar por processo de seleção e vai ser remunerado, então não é voluntário também. Então, é só para a gente entender aí o que tem acontecido, né, com essa questão da pandemia, essas mudanças, porque tem todo um aparato aí, né, todas as profissões estão passando por transformações, e isso acaba sendo bom até para nós, né, profissionais da psicologia, porque antes, acho que adiou muito, foi muito adiada essa questão de trazer a psicologia para o online. Em 2015, né, que começou esse movimento, só que era um movimento muito restrito, com atendimento só para X sessões, que nem eram sessões de psicoterapia, era de aconselhamento ali, e não tinha outras possibilidades de atuação, então ficou muito engessado. Só em 2018, imagina, olha quanto tempo, tem recente, no finalzinho de 2018, que a nova portaria liberou para psicoterapia, para avaliação, para supervisão, para atendimento em grupo, coisas que outros profissionais já faziam há muito tempo, né? Profissionais que não eram da psicologia, coachings, profissionais que já atuavam no online. E às vezes o psicólogo realmente começou até a perder espaço, né? Pela facilidade aí do atendimento online, para as pessoas que não podem se deslocar, as pessoas que têm restrição, moram em outras cidades e querem ser atendidas em outras regiões. Então agora, no finalzinho de 2018, a gente conseguiu essa liberação para esse tipo de atendimento, só que tem uma série de informações que a gente tem que levar em conta, o que pode, o que não pode. Agora, né, por questões mesmo da pandemia, a portaria não é mais exigida em algumas situações, mas de forma temporária, como atendimento de crise. O psicólogo pode atender também online por situações de crise. E na medida do possível, eles estão falando que semanalmente vão atualizar as informações para a gente. Então pode ser que semana que vem realmente eles mudem, né, e liberem mais outras situações que são proibidas hoje, ou realmente volte a proibir atendimento de crise. Então eles vão construindo isso ao longo do caminho. Não é nada engessado, como eles falaram, né? Eles vão começar a ter que repensar várias formas aí de atuação para atender essas mudanças que ocorrem, né? Para a gente não ficar para trás como profissional de psicologia. Gente, tem alguma dúvida? Vocês querem comentar, perguntar alguma coisa? Alguém aí já atende? Vocês já falaram que atende online, né? Como psicólogo. Né? Tem algumas pessoas que já falaram online, que atende online. Tem alguém que quer perguntar alguma curiosidade sobre atendimento online? Como é que funciona? É engraçado que os profissionais da psicologia, eles têm muita dificuldade. Profissionais não, os pacientes, eles estão, pelo menos os que eu atendo, né? Eles relatam da questão da dificuldade de encontrar um local dentro de casa que garante o sigilo, porque uma do nosso contrato, né, que a gente exige é isso, eles terem realmente a privacidade de atendimento, né? E aí a gente escuta, né, até de outros colegas de profissão, cenas inusitadas, assim, da pessoa encontrar o banheiro, que é o local mais seguro da casa dela, né? E tá tudo bem, porque é o local que ela consegue ter realmente sigilo ali, ninguém vai perturbar. Então, assim, a gente tem que começar a lidar com essas questões também, né? Diante dessas mudanças, a gente tem que começar a se adaptar, né? Tem pessoas sendo atendidas dentro do carro desligado, é lógico, não pode ter carro em movimento. Já aconteceu o caso, por exemplo, comigo, da pessoa falar assim, já tô chegando em casa, a gente pode começar a psicoterapia dentro do carro. Não pode, né? O carro tá em movimento, não tem condição, né, da gente fazer um processo de psicoterapia com a pessoa com a atenção desviada para outras coisas.
Então, mas o carro parado, né, o carro ali né, na garagem dela, é um local que ela viu que é seguro, ela pode ser atendida, por que não, né? Não vai ter barulho de outras pessoas, né? Aí a Tereza tá falando essa questão do tutorial que ela achou legal de fazer, né? Inclusive eu gravei um vídeo mostrando como entra dentro do Zoom, né? O que é o Zoom, como que ela entra, o que ela tem que fazer para fazer o cadastro gratuito, quais as ferramentas que ela tem que habilitar lá, que é a câmera, onde que está o microfone, porque quando a pessoa entra, às vezes o microfone está desligado, ela não consegue enxergar, né, porque ela tenha medo do recurso. Então, você tem como fazer isso de várias formas. Às vezes você pode fazer junto com a pessoa. O que eu fiz antes de começar realmente essa mobilização toda da pandemia, quando eu comecei a perceber que a gente poderia não começar a poder atender presencial, quando começou os primeiros ruídos, assim, eu já comecei a preparar as pessoas. Falei assim, olha, vocês estão percebendo as mudanças, eu já atendo online há um tempo, vamos testar, vamos avaliar se você se adapta. Aí eu já pegava o celular, entrava com ela no Zoom, mostrava como é que era, e ela já salvava lá no computador, no celular dela, e eu fui migrando aos poucos as pessoas assim. Eu mesmo que presencialmente que eu fazia o convite e já mostrava. E outras que eu não fiz isso, aí eu usei o recurso de usar realmente esses vídeos para mandar e a pessoa entender como que é o recurso, fazer um teste para ver se ela se adaptaria, porque realmente tem gente que não se adapta, né? Às vezes a internet da pessoa é ruim, então acontece muito isso, às vezes a gente tem realmente como atender, mas quando a gente vai ver a internet não ajuda. A internet não funciona, e aí a gente tem que falar isso antes de começar a atender. Se a internet é boa, é banda larga, você tem como ter um fone de ouvido, então são coisas que a gente já tem que começar a lembrar a pessoa dos recursos que ela vai ter que ter. Primeiro, um ambiente que garante sigilo, fone de ouvido, porque ajuda no sigilo. Se ela está com fone de ouvido, a outra pessoa não escuta o que o profissional fala com ela, então dá uma certa restrição ali de informações. Falar desse recurso da internet, que é importante, como é que funciona a internet dela, testar antes para ver se não vai ter muita interrupção de queda ali de internet. Então são coisas que a gente já tem que começar a pensar lá na frente para depois a gente não ter esse tipo de problema. E tem gente que tá amando, assim, falando, nossa, se eu soubesse disso eu já fazia antes, porque agora eu não tenho que sair de casa, enfrentar trânsito, eu consigo fazer outras coisas, eu mudei até o horário, a terapia, antes era mais tarde, agora eu consigo mais cedo. E tem pessoas amando, fazendo horários alternativos. Quem é mãe, tem mãe que eu atendo 7 horas da manhã, porque o filho realmente ainda está dormindo, ou então a gente faz sessão 9 horas da noite, que é o horário que também a criança já dormiu. Então a gente vai adaptando conforme a rotina mesmo daquela pessoa, e como é online, você não tem esse risco de estar saindo, principalmente agora nesse momento, e outros riscos a gente corre, dependendo do horário, né, que a pessoa está fazendo atendimento. Então, dá uma flexibilidade tanto para o profissional, quanto também para a pessoa, para o cliente, para o paciente que procura a psicoterapia. Então, eu só vejo isso como ganho, né? A única coisa que eu falo é se a gente realmente está preparado para atender determinados casos, né? Então, se você percebe que você não tem habilidades, que aquilo ali realmente se a gente percebe que aquilo não é do nosso domínio técnico, a gente tem que realmente ajustar para não acontecer de a gente encaminhar esse paciente, né? Se não for. Gente, Facebook, eu vou liberar vocês aqui agora, que deu um probleminha aqui na internet. Eu vou encerrar. Um beijo para vocês. Então, encerrei com o Facebook porque tive que desconectar. Então, gente, é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Espero que tenham gostado. Quem não entrou ainda para atender online, que entre, que vocês experimentem, né? Existe toda uma rotina e uma resolução que vocês podem observar como que funciona. Mas a única coisa se sente seguro para atender aquela situação, aquele caso que te procurou, senão você realmente encaminha, porque é questão ética nossa também, né? Da gente não fazer só porque tá na onda, porque é o movimento. A gente também tem que saber o que a gente vai conseguir atender e o que não, né? E tá tudo bem, né? É só a gente buscar qualificação também, buscar informação, saber com outros profissionais que já fazem isso, como eles fazem, pra gente ter mais segurança e ter realmente
ter mais instrumentos para ajudar os nossos pacientes. Gente, eu vou encerrando, né, que essa semana é Empreender com a Psicologia Clínica. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, a gente vai falar de transição de carreira, depois eu vou falar de comunicação com a fonoaudióloga. Semana que vem tem várias outras lives também, sempre no mesmo horário, só na sexta, que é às 19h. E vocês venham pra cá. Quem não está no meu canal de Telegram, que é Psicólogos em Transição, entrem lá, está na minha bio do meu Instagram. Eu passo muitos bastidores, o que eu tenho feito. As pessoas estão observando lá os desafios que eu faço, como é que eu consigo superar. As pessoas têm gostado bastante. Então, se vocês quiserem lá saber um pouquinho dos meus bastidores, entrem na bio do Instagram, no canal do Telegram meu, e vai ter um link lá e vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho mais aí de como é que funciona, como é que eu fiz minha transição, o que eu tenho feito atualmente, os meus projetos, tá bom? Até mais, gente. Um beijo, boa noite pra todo mundo. Tchau.